Olá, no Pílulas Clínicas de hoje vou falar um pouquinho sobre a ansiedade no transtorno bipolar. Muito importante a gente falar sobre esse assunto porque muitas pessoas têm a ideia de que a ansiedade, qualquer tipo de ansiedade, é uma doença separada e quando o indivíduo que tem transtorno bipolar, ele, via de regra, possui transtorno bipolar e transtorno de ansiedade. Isso não é verdade, porque vários estudos recentes têm demonstrado que a principal alteração de humor no transtorno bipolar é a ansiedade, e não os episódios maníacos, alterações de humor maníacas ou hipomaníacas, e nem as alterações de humor depressivas. Então, a maior parte do tempo de um indivíduo portador de transtorno bipolar, a principal alteração de humor que ele vai experimentar ao longo da vida são de sintomas ansiosos, de sintomas ansiosos. Então, a gente brinca que a ansiedade é como se fosse um sintoma inespecífico na psiquiatria, como se fosse febre. É um sintoma que pode permear vários quadros e que não são indicativos necessariamente de um transtorno de ansiedade, quer seja ele transtorno de ansiedade generalizada ou transtorno de pânico, visto que pode ser, na maior parte das vezes, um transtorno bipolar um sintoma inespecífico. Existe a comorbidade de transtorno bipolar com transtorno de ansiedade generalizada, de transtorno bipolar com transtorno de pânico? Existe, mas isso é a minoria esmagadora dos casos, e para você realmente dizer que o indivíduo tem uma comorbidade, você precisa ter o humor totalmente estabilizado por pelo menos um mês, dois, para você chegar à conclusão de que aqueles sintomas de ansiedade são decorrentes de um transtorno de ansiedade que segue um curso paralelo, um curso independente de uma outra doença que acontece em concomitância com o transtorno bipolar. Bom, e aí, como é que a gente trata os sintomas de ansiedade no transtorno bipolar, né? Aqui está um grande problema, porque muitos clínicos acabam entendendo que a ansiedade é sinônimo de uso de antidepressivos ou sinônimo de uso de benzodiazepínicos, né? De fato, nos transtornos de ansiedade, os fármacos principais que são aprovados e testados para manejo clínico são os antidepressivos e os transtornos de ansiedade. Mas no transtorno bipolar, os sintomas de ansiedade, eles estão dentro de uma outra doença, que é o transtorno bipolar, e que precisa ser tratado com estabilizadores de humor. Tá? Então, quando o indivíduo apresenta sintomas de ansiedade no transtorno bipolar, isso é sinônimo de que ele não está estável do transtorno bipolar, de que ele precisa ter as suas doses, os seus fármacos estabilizadores de humor incrementadas, ou precisa de combinações de mais fármacos que vão ser capazes de estabilizar adequadamente o humor. Tá? Normalmente, os sintomas de ansiedade, eles podem acontecer tanto nos episódios depressivos quanto nos episódios maníacos e hipomaníacos do transtorno bipolar, mas normalmente os sintomas ansiosos eles acontecem, eles ganham uma proporção muito grande quando os pacientes estão em quadros mistos, ou seja, quando eles misturam os sintomas do polo maníaco com os sintomas do polo depressivo, né? Como se tivesse uma mistura, uma combinação dos dois polos acontecendo ao mesmo tempo. E aí a gente tem alguns estabilizadores de humor que são mais eficazes, que possuem mais efeitos ansiolíticos, ou seja, que tratam mais a ansiedade, e temos fármacos que não vão ter este efeito. Tá? Então, por exemplo, o divalproato de sódio está entre os anticonvulsivantes e os estabilizadores de humor que possuem efeito na ansiedade. A carbamazepina também possui um efeito comprovado nos sintomas ansiosos do transtorno bipolar. Entre os antipsicóticos, a quetiapina, a olanzapina e a lurazidona. Então, esses são os fármacos com mais evidência de tratar sintomas ansiosos. Isso não significa que lítio, aripiprazol, risperidona, os outros antipsicóticos, outros estabilizadores de humor não possam melhorar sintomas ansiosos, porque como a gente falou, os sintomas ansiosos do transtorno bipolar, eles requerem melhor estabilização de humor. Então, significa que qualquer estabilizador de humor que o paciente estiver utilizando, se a dose for incrementada, a ansiedade tende a melhorar,
mas esses fármacos iniciais que eu mencionei, eles foram testados especificamente nos sintomas ansiosos e mostraram eficácia positiva. Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre os sintomas ansiosos no transtorno bipolar e como esses sintomas eles podem ser adequadamente tratados com fármacos estabilizadores de humor.